ela é somente esta viga. Então agora eu vou pegar a metragem máxima, no caso seria 4.200, ok? Nós vamos fazer o item 2 da peça. Para trabalhar o 3D, o ideal seria colocar a nossa área de trabalho num plano 3D. Né? Aqui nós temos, por exemplo, o X e o Y, né, que nos indica essa coordenada aqui nos indica a direção da minha linha, né? Ela vai estar andando no plano horizontal em X e vai estar andando no plano vertical em Y. Quando eu clico aqui, né, na View Cube, né, que esse cubo aqui, né, esse aqui é um cubo, quando eu clico exatamente nas pontas, né, ele faz com que a minha área de trabalho passe então a ter 3 dimensões visíveis, né? Onde agora eu consigo enxergar o X, o Y, a qual eu já via, e agora o Z, que também passou a fazer parte, né? Então agora nós temos como visualizar o nosso objeto em 3 dimensões. Antes de começar a utilizar ferramentas 3D, eu preciso trazer essas ferramentas para dentro da minha área de trabalho, né? Como é que eu faço isso? Muito bem. Então nós vamos aqui, olha, clico aqui na setazinha aqui em cima, vou clicar aqui em barras de ferramenta, menu, show menu bar, né, mostrar o menu de barras, né. Então quando eu clico aqui, ele habilita um menu de barras e através deste menu aqui é que eu vou buscar então as ferramentas 3D para inserir aqui, embutir aqui, né. Por quê? Para não ficar intercalando entre a área de trabalho 2D e a área de trabalho, né, no caso seria, né, painéis de ferramentas 3D. Eu não vou mudar a minha área de trabalho, eu vou simplesmente buscar, né, aqui em comando Tools, Toolbars, AutoCAD, e eu vou buscar aqui a primeira barra de ferramentas seria essa Modeling, né, a Modeling. Feito isso, apareceu então essa barra que me traz aqui ferramentas que eu vou utilizar para transformar esse objeto 2D que eu acabei de desenhar aqui, né, que seria a minha viga, em um objeto 3D. Agora eu vou chamar outra barra de ferramentas ainda em Tools, Toolbars, AutoCAD. Eu vou buscar agora Object Snap não. Vamos besteira aqui. Nós vamos buscar aqui esta ferramenta aqui chamada de Solid Edit, edição de sólidos. Vou clicar aqui, olha, eu posso clicar exatamente na ponta, mover aqui para o canto, e agora então eu tenho aqui, olha, nas minhas laterais aqui do AutoCAD, eu tenho aqui as minhas ferramentas de 3D. Feito isso, eu não preciso mais. Vou aqui então, eu não preciso mais dessa barra de ferramentas, eu vou escondê-las clicando em Hide Menu Bar, né? Esconder a barra de menu. Bom, o que eu quero fazer aqui é simplesmente extrudar essa peça, porém já gostaria de extrudar ela na sua posição correta. Para colocar esse objeto num plano diferenciado, né? No plano, por exemplo, aqui no Z, né? Deixar de pé essa peça aqui, eu posso usar 3D Rotate, eu posso utilizar Rotate 3D, né? Só inverte, né, o nome, né? Então nós temos aqui essa opção chamada 3D Rotate. Eu vou clicar aqui, olha, 3D Rotate. Ele pede para selecionar o objeto. Eu também poderia digitar 3DR, tá? Eu também estaria chamando este comando. Dou Enter, seleciono o objeto, ele pede para selecionar, selecionei o objeto, dou Enter.
Eu tenho, através desta ferramenta, eu tenho a opção de escolher os três lados em que eu quero fazer o plano de rotação desta figura. Né? Eu poderia, por exemplo, clicar aqui no eixo que é considerado o eixo X e rotacionar, tá vendo? Ó, nesta posição. Ok? Mas eu também posso utilizar essa aqui, olha. No caso seria o Y, tá vendo? Olha, à medida que eu movimento o mouse, ele rotaciona. Mas não é o caso. Meu caso aqui agora seria exatamente esta opção aqui, ó. Colocar no Z, certo? Então eu cliquei, a hora que permaneceu na posição em que eu desejo, ou estava desejando, aí eu dou um Enter e pronto. Vamos aqui utilizar agora a ferramenta de extrusão. Ferramenta de extrusão, nós temos Press Pull e nós temos a ferramenta Extrude. Sim, vamos lá, vamos dar o Enter, que é o comando Undo, né? Que é esse aqui, eu estou retrocedendo, por quê? Uma vez que eu mostrei como usar a ferramenta 3D Rotate, nós também podemos utilizar a Rotate 3D. Tá vendo? Olha. Recorda que eu falei que existe 3D Rotate e Rotate 3D? Ao clicar em Rotate 3D, ele é diferente. Ele não vai aparecer aqui um círculo, né, com 3 anéis, como o Rotate 3D ou 3D Rotate. Ele vai simplesmente, eu vou selecionar aqui a peça, dou um Enter. Ele pede apenas para escolher um eixo de rotação, né? No caso, eu vou clicar aqui, tá vendo? Eu vou clicar aqui, olha. E vou digitar o ângulo de rotação, que seria 90 graus, dou Enter. Olha só, ele rotacionou a peça. Ok? Duas ferramentas com nomes semelhantes, porém com funções iguais, né? Vamos lá. Agora o Extrude eu também tenho o Press Pull e tenho o Extrude. O Extrude, eu clico nele, seleciono. Isso eu posso selecionar o objeto de qualquer parte dele, né? Dou um Enter, clico e olha só, ele já começou então a criar uma solidez aqui na peça, né? Vamos aqui para a nossa medida, ela é de 4.200. Né? Na lista de material, essa aqui é o item 2. Então, nós temos aqui 4.200, Enter e Enter. Bom, então, nós temos aqui, olha, nosso primeiro sólido criado para esta peça. Vamos dar um conceitual aqui, ou um Shade with Edges, sombras e arestas. Eu também posso chamar o comando através do VS, né, Visual Style, e escolher, no caso, por exemplo, a opção. Né? Se eu digitar aqui, no caso, a opção sombras e arestas, né, seria a letra I. Então, a distância que eu tenho do centro desta viga ao centro dela mesma, mas há uma distância de 4.500. Então, eu vou fazer isso aqui, olha. Vamos trazer aqui, olha. Vamos digitar comando copy. Seleciono a viga, dou um Enter. Eu posso clicar e arrastar em qualquer parte. Não tenho necessidade de clicar exatamente na peça. O que importa para mim é essa distância que eu vou digitar aqui agora, que é 4.500. Pronto, né? Dou um ESC, olha, então ela já se deslocou à distância de 4.500. Como é que eu sei que ela está a 4.500? Então vamos utilizar aqui a ferramenta DI de distância, né? E vamos pegar aqui, olha, o meio da minha viga, né? Aqui nós estamos com o objeto Snap chamado Midpoint habilitado, por isso que ele está capturando aqui no caso o centro, né, da minha mesa, tá? Como é que eu chamo o painel que habilita os objetos Snap? Eu posso clicar exatamente em, né, aqui no caso com o botão direito
e chamar aqui, ó, com o botão esquerdo Snap Setting, ou digitar a tecla de atalho DS, a tecla dela mesma, né? Dessa ferramenta, desse painel. E aí nós temos aqui as abas, né? Snapping Grid, Polar Tracking, Object Snap, que é exatamente isso que nós queremos. Então nós observamos aqui que eu não tenho todos os pontos marcados. Isso significa que se eu precisar buscar o centro geométrico de uma peça, eu já não tenho o ponto de precisão, ele não vai aparecer para mim. O node, o quadrante, a interseção, a perpendicular, tangente, nem nearest. E os demais aqui, né? O paralelo e interseção aparente. Mas eu não preciso, na verdade, no momento agora, dessas ferramentas habilitadas. O que eu preciso é o midpoint, o endpoint e o centro. Né? Então vamos lá, novamente, digitando MI, ou melhor, DI, de distância, eu vou clicar aqui, olha, e vou clicar aqui, meio com meio, para conferir se deu a distância de 4.500, certo? Ok. Agora eu vou utilizar uma viga nessa posição, a posição contrária. Como nós já aprendemos, nós vamos aqui simplesmente com o comando copy selecionar, entrar aqui, olha. Aqui eu cliquei aqui exatamente nessa ferramenta, porque quando eu estou com o ortogonal ligado, ele muitas vezes dificulta você trazer um objeto, né? Ele fica amarrando aqui. Então vamos utilizar a ferramenta Rotate 3D ou 3D Rotate. Vou digitar aqui Rotate 3D, vamos utilizar bastante essa ferramenta, que essa ferramenta aqui, ela depende de um eixo para fazer a rotação. Então vou selecionar ela aqui, dou um Enter. E agora qual seria esse eixo de rotação? Como eu vou girar ele, né, ainda no plano horizontal, eu vou pegar exatamente aqui o plano vertical. É sempre ao contrário, né? Se eu vou girar na vertical, né, na horizontal, ele vai ficar ainda no plano. Só vou mudar a posição. Eu vou aqui clicar em um ponto aqui e um outro ponto aqui na vertical. E digito 90 e dou Enter. Pronto. Rotacionei a peça. Comando M Move, Enter. Vamos posicionar exatamente, olha, clicando aqui na ponta, eu vou clicar aqui. Ok? Isso aqui não acontece de deixar esse espaço, esse vão entre viga, né? É necessário então que eu encoste essa peça aqui na alma aqui dessa outra peça e depois eu dei um deslocamento aí. Bom, eu posso digitar de distância, clico aqui e clico aqui. No meu X eu tenho 70.2, então eu vou com o comando Move, seleciono a peça, dou um Enter, cliquei, arrastei no sentido X, né? Agora eu vou ligar o F8 de novo para não desalinhar e vou digitar 70.8. Logo em seguida, agora novamente comando Move, seleciono a peça, eu vou fazer um pequeno deslocamento de 10 milímetros. Dou um Enter, pronto. Então, olha, agora sim ela tem isso aqui de fato existe. Só que eu também preciso fazer o seguinte, eu preciso cortar esta peça, porque se você observar, eu estou tendo uma peça sobre outra peça. Ou seja, elas estão se fundindo a questão, né? E não é o que eu quero. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos com o comando CO de copy, nós vamos trazer esta peça aqui, uma cópia dela, a 10 milímetros para cá. Então, dei um S, olha, observe então que agora nós temos, além da que estava aqui, nós temos deslocada ainda a 10, ela mesma aqui, ó. Eu vou utilizar um comando
né, se encontra aqui, ó, no meu painel 3D. Nós vamos utilizar esse comando aqui chamado comando Subtract.